E a transcrição também. Deixa eu dar uma mãe cuidado de então, que eu tô... Só um minutinho. Perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho com vocês, mas só alguns pontos importantes antes da gente começar a apresentação de fato. A gente está tendo, né, a liberação das aulas, são 2 aulas por semana, então nessa semana que vem a gente vai liberar aí a aula 4 e 5, e com isso a gente chega nas nossas aulas base. Então o método RCC, RSCC, ele vai estar ali presente nas 5 primeiras aulas, que são as aulas que vão cair no nosso teste final. Então já alinhando com vocês também, o teste final ele vai ser liberado no dia 25/10, ele tem 20 perguntas, é bem simples, tá, gente? Ele é feito por formulário mesmo, formulário do Google. Vocês têm 3 chances de conseguir acertar 70%. A partir disso, vocês conseguem receber o seu certificado. Não são perguntas difíceis, tá? São perguntas simples. A gente quer realmente que vocês consigam ali passar e ter sua certificação, porque o que mais importa para a gente é que vocês aprendam conteúdo de fato. Além disso, a gente tem 3 aulas bônus também, tá? Então, são aulas que são mais direcionadas ali para as lideranças, coordenadores, gestores, diretores, né? Mas está aberto para todo mundo poder ver, para todo mundo poder participar também, adquirir esse conteúdo. E uma última coisa que eu acho importante, falar um pouquinho sobre o nosso grupo do WhatsApp. Ele é um grupo que está disponível ali para vocês também compartilharem as experiências de vocês, tirarem as dúvidas. Hoje teve bastante dúvida lá, fiquei feliz, consegui conversar com alguns. Então, qualquer questão que vocês tiverem, podem mandar lá. Se quiserem compartilhar um pouco da vivência de vocês lá também, acho que é super válido, super legal. É um espaço para networking. Então, fiquem à vontade ali, o grupo é de vocês. Mas eu acho que de informações mais importantes aqui são essas. E daí agora eu passo para a Lê fazer a apresentação dela, a nossa professora aí, conteúdo muito rico. Obrigada, Iago, obrigada. Bom, gente, hoje a ideia é realmente a gente fazer uma breve revisão aqui do conteúdo, mas é muito importante aqui que se vocês já tenham casos específicos, que vocês já vão trazendo isso daqui para eu poder ajudar vocês, tá? Então, acho que é um momento também, se vocês tiverem alguma dúvida da prática, vocês já me perguntem, que aí a gente já vai interrompendo e a gente vai fazendo isso. Eu vou indo num ritmo aqui, onde eu senti que tem mais interesse, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque acho que hoje a ideia não é seguir o roteiro dos slides, é muito mais sobre a gente interagir, eu poder realmente ajudar vocês aqui mais na prática, tá bom? Ótimo. Todos assistiram? Quem assistiu a primeira aula? Então, vamos começar do comecinho. Quem assistiu a primeira aula, coloca um joinha aqui nesses emojis aqui, só para eu saber. Boa. Alessandra, Jéssica, beleza, ótimo. Então, acabaram a primeira aula, certo? Muito bom, excelente. Acho que a maioria, né? Acabou a primeira aula. Ok, gente. Por que esse curso começa, né, com a questão da política de recebimento de atestados, né? Porque muitas dessas questões que a gente tem lá sobre a recusa, sobre o que aceita, o que não aceita, você tem que fazer um combinado claro, né, com o funcionário, com os colaboradores. Você não pode criar uma regra ali que venha, que você faça de um jeito, que um outro gestor lá da outra unidade faça de outro. Então, é muito importante que, antes de tudo, antes da operacionalização da gestão de absenteísmo, a gente tenha uma política de recebimento de atestados. E aí, me respondam aqui no chat quem já viu uma política, né, de recebimento de atestados, ou quem já tem uma política de recebimento de atestados. Coloque aqui para mim, para eu saber. Olha lá, Zaraplast tem, excelente, muito bom, muito bom. Fabi tem, ótimo. Astra tem, muito bom, ótimo. E aí, então, já vão lembrando da carinha dela e vamos já fazendo o checklist, então, e talvez as melhorias que vocês já queiram fazer, tá? Ela já vai anotando para já amanhã já começar a colocar em prática, tá? Então, aqui eu já vou passar pelos itens indispensáveis. Então, toda política de recebimento, validação de atestados,
ela vai precisar ter esses itens aqui, porque eles são indispensáveis. A primeira coisa é objetivo e escopo, e parece ser muito bobo isso daqui, objetivo parece aquela parte chata de um documento, né? Não, mas aqui é muito importante que vocês tracem o que é o objetivo daquela política. É o quê? Traçar diretrizes claras e uniformes para gestão e aceitação de atestados e declarações da empresa tal, né? Então, você vai colocar aqui qual que é o objetivo. Quando você fala que é sobre gestão, sobre aceitação, ou aquilo que você precisa que a política traça, você já está norteando o que é que vai tratar, né? Quais são os outros itens daquela política. Outra coisa muito importante, gente, é escopo, né? O escopo, então, aqui diz muito sobre quais unidades, quais colaboradores, o que fica fora. Então, assim, tem empresa que fala assim, isso aqui funciona para toda empresa, mas aí você vai ver lá que, o prédio corporativo funciona de outro jeito. Então, você tem que escrever aqui, porque a partir do momento que você escreve ali a política, você está realmente falando sobre a abrangência e sobre o escopo ali da sua política, tá? Todos têm isso, quem tem ali tem isso, e tem gente que às vezes tem mais de uma política, porque como a abrangência é diferente, por exemplo, essa é para as regionais tais, essa é para cá, às vezes tem mais de uma política lá, claro que com itens em comuns, mas pode ter né, políticas ali diferentes. O outro item, gente, que é muito, muito, muito importante, é aqui, olha, eu ando revisando umas políticas aqui, ultimamente, e olha, eu falo tanto desse item, e às vezes vocês fazem umas bagunças aqui nesse item, porque aí depois vocês colocam as coisas lá no final, lá no meio, fica uma bagunça toda aqui. Definição dos documentos. Então, aqui é muito importante que você vai falar sobre a política de recebimento de documentos de abono, de ausência, o nome que você for colocar, você defina quais são os documentos da sua política. Então, às vezes, você é uma pessoa ali que é da área de saúde, né? E aí você fala, tá bom, mas atestado de óbito fica lá com o DP, não tem muito a ver com isso. E aí, gente, onde que vocês vão querer? Vocês vão querer colocar, então, uma política de documentos médicos de recebimento? Ou se você falasse de documentos de ausência, você tem que colocar todos. Então, cuidado. Por isso que a gente está falando ali sobre o escopo. O que você quer tratar? Então, tem muita empresa que assim, eu vou tratar, é uma política de recebimento de atestados e declarações médicas. Ponto. Tá bom? Então, esse é o nome, esse é o que eu vou tratar aqui. Agora, se você vai tratar de ausências, aí você vai escrever todos os seus documentos de ausência aqui. E o que é muito importante, olha, hoje eu estava fazendo aqui uma implantação aqui de um cliente e tinha ali 50 gestores, tá? As perguntas mais básicas não eram ali nem sobre a Close Cash, sobre a ferramenta, era sobre definição de cada tipo de documento. Ficou 30 minutos ali com isso. Por quê? Porque a política não estava clara, a pessoa não sabia o que era, quando que ela colocava uma declaração de horas, o que era uma declaração de acompanhamento, qual que era o menor que ela poderia, qual idade que poderia, não sabia se a doação de sangue cadastrava como declaração de horas. Por quê? Porque só tinha uma lista ali de documentos, mas ele não especificava. Você tem que conceituar a política, né, gente? Você tem que conceituar. Então, atestados médicos, documentos emitidos por quem? Por profissionais médicos ou dentistas? Tem gente que chama atestado médico aquele que é emitido por dentista. Tem empresa que fala assim, não, eu quero separar e eu chamo atestado médico aquilo que é emitido por médico CRM ou RMS e aquilo que é atestado odontológico emitido por CRO, tá? Então, parece coisa básica, mas todo mundo vai poder, todo mundo não, algumas pessoas vão poder contestar. Olha, mas você está me recusando esse documento, mas você não, lá no conceito, não está escrito que o documento CRO é um atestado médico. Então, o conceito, a definição, então a lista de documentos e a qualificação e o conceito desse documento é muito, tá bom? Aqui tem muita política errando aqui no básico, no arroz com feijão, tá? Não escrevam de qualquer jeito essa parte aqui, porque senão, quando vocês forem lá para a parte da validação, vocês vão poder ser contestados.
Fechado, gente, aqui, vão dando uma sinalização, um joinha, pelo menos aqui para mim, se tudo claro aqui dessa parte, tá? E quem tem esse item na política, fiz check aqui, o meu tá bem legal, e aí eu vou saber que vocês estão alinhados, que eu estou acompanhando. De psicólogo deve incluir fisioterapeuta? Poxa, excelente pergunta, Bianca, essa aqui, ó, cai aqui bastante. Esse é um ponto muito importante, gente. Vocês têm que olhar, primeiro, vocês já têm claro o que vocês aceitam? Então, tem muita empresa que fala assim, olha, eu aceito de psicólogo, fisioterapeuta, mas e nutri. Mas você depende do que você segue. Se você for lá pela CLT, pelo CFM, você não precisa abonar. Você pode ser uma justificativa, mas pode não gerar um abono, certo? Então, você tem que definir. Tem algumas empresas aqui que tem na política, é assim, ó, eu aceito a justificativa e o abono de uma declaração de psicólogo, desde que tenha o pedido médico que recomendou a psicoterapia, assim como a fisioterapia. O que vocês precisam, o que vocês têm na prática de vocês? Alguém de vocês aqui tem alguma empresa que já tem bem claro o que aceita de psicólogo, fono e físio? Dividam aqui, compartilhem com as outras empresas aqui, porque esse ponto é muito, muito, muito essencial, tá bom? Exato, distinguir abono e justificativa. Exato, muito bom, tá? Então, até, gente, declarações de, por exemplo, de exame, de horas para realização de exames, algumas empresas falam assim, olha, eu abono desde que tenha ali o pedido médico que foi feito no período de 3, foi solicitado no período de 3 meses. Algumas empresas, gente, precisam desse nível de especificação, não significa que a sua política está errada, tá bom? Mas eu sempre gosto, eu falo que hoje, né, a ideia é a gente trocar, né? Então, eu estou trazendo esses exemplos, porque se a sua empresa precisa deste nível de especificação, coloquem, tá? De filhos e acompanhantes também entra, exatamente, gente, ó, outro ponto. Bianca, a gente combinou aqui para enriquecer? Ótimo ponto. Então, declaração de acompanhamento. Algumas empresas colocam só isso, e aí acompanhamento pode ser tudo, pode ser filho, pai idoso, filho com deficiência, esposa gestante, tá? Mas tem empresas que dividem isso, então coloca declaração de acompanhamento de filho menor, declaração de acompanhamento de pai idoso, declaração de acompanhamento de esposa gestante, tá? E aí a declarações de horas fica como um documento que é do próprio funcionário, que é ele que esteve em alguma consulta, ele que foi em algum exame no período de horas. Quem tem essa especificação, gente, de pais idosos, filhos, parceira gestante, depois dividam aqui comigo também para eu poder saber ali como que vocês estão. Ótimo. Fechado aqui, gente. Ó, só para vocês terem uma ideia, aqui a CloseCare, ela tem mais de 30 tipos, né, de documentos listados que podem estar relacionados com a ausência. Então, tem empresas que vai ter esse capítulo aqui grande, tá? Às vezes tem empresas que tem esse capítulo grande. Ótimo. Vamos lá. Outro ponto fundamental, forma de apresentação dos documentos. Prazo, formato e canal. Prazo, formato e canal. Tem isso na sua política? Você está falando qual tipo de documento deve ser entregue em qual prazo? Em qual formato é aceito? Em qual canal? Tem esses 3 checks aí, gente? E aqui, um ponto muito importante. Lembrem-se que para alguns tipos de documentos, o prazo pode ser diferente. Então, cuidado, tá? Lembrem-se, ó, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Um atestado médico, ele é um documento que geralmente você tem ali na política, na sua CCT, um prazo, 48, 72 horas, a partir da data de emissão, enfim, que você tem ali. Só que um atestado médico, mas que foi por um motivo de internação, talvez você aceite até fora desse prazo, porque ele pode ser emitido, por exemplo, no meio da internação, ou vai ser emitido ali no final da internação. Então, na verdade, ele já passou da data de início do documento. Então, às vezes, você flexibiliza,
né? Alguns documentos, vocês, como área de saúde de RH, vocês podem falar, poxa, esse eu vou flexibilizar. Assim como licença paternidade. Se você coloca licença paternidade como tem que entregar ali, por exemplo, a certidão de nascimento, talvez você não consiga no dia, e não vai aplicar uma regra para isso, né, gente? Então, vamos ter também a questão do bom senso ali para determinados tipos de documentos, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Então, não fale assim, vou jogar 48 horas, escreva 48 horas para esses tipos de documentos, prazo de 3 meses para esse tipo de... Vocês coloquem ali o que vocês querem. Um outro ponto muito importante aqui, gente, é que vocês colocarem a quantidade de horas, né? Então, horas corridas, horas úteis, dias corridos, dias úteis, não, vocês podem ser contestados. Então, aqui no geral, a gente coloca 2 dias úteis ou 2 dias corridos, porque aí você já sabe, está bem explícito que você vai ter. E a outra questão é a partir da data de quê? 2 dias úteis a partir de quê? Da data de início do afastamento, ou seja, do primeiro dia de ausência, o data da emissão do documento, escrevam isso na política de vocês, porque tudo que vocês não escrevem pode gerar dúvidas, tá? Então, de novo, gente, prazo, e não colocar dias úteis, dias corridos, é formato. Então, o que é o formato? O formato é o documento físico original, o documento, a foto colorida, ou o documento digitalizado é aceito? O que não é aceito? Não é aceito, por exemplo, para mim, uma foto branca e preta, não é aceito fotocópia do documento original. Então, coloquem ali o formato aceito. Tudo que não está desse jeito significa que não é aceito, tá bom? Se você quiser deixar mais explícito, coloca, não serão aceitos documentos desse formato, tá bom? E o canal é pelo e-mail, atestados@saúde, nome da sua empresa, o canal é pelo WhatsApp, número tal, o canal é pelo enviei.me, por exemplo, aqui da CloseCare, qual é o canal, tá? Você precisa pôr essas informações. Todo mundo deu check nesses itens aqui, nas suas políticas? Contem aí para mim. Olha lá, muito bom, excelente. Conteúdo dos documentos, aqui também, gente, a gente quer pegar ali e copiar só a resolução do CFM, a gente vai lá, abre ali, copia e cola aqui, né, no atestado médico. E o resto dos documentos, né? A gente tem que falar também qual que é o conteúdo, né? Então, aqui onde eu mais vejo falta de informação, né, mais erros, aqui é a gente só classificar o conteúdo dos documentos do atestado médico, e a gente esquece dos outros, né? Então, isso é um ponto muito importante. De novo, se vocês têm 10 documentos listados naquele subitem, são 10 conteúdos aqui específicos que vocês vão precisar construir. Pode construir em formatinho de tabela, que fica bem legal, eu vejo algumas políticas assim, então, coloca ali nome, vai colocando xizinho por tipo de documento, ou pode ser num texto aqui também, tá? Então, coisas muito importantes que eu deixei aqui. Nome completo, né, do paciente. Se só deixar nome, só tá nome ali. Tenham cuidado, tá? Detalhe aqui, seja bem meticuloso aqui, né? Identificação do médico. O que é a identificação do médico? No meu caso, é nome completo do médico, número do conselho regional, né? UF, assinatura, qualificada digitalmente para documentos eletrônicos. Então, você vai se deixar bem explicadinho. Se você colocar só a identificação do médico, se eu colocar Letícia Suzuki, está identificado. Alguém pode falar, tá, identificado. Agora, quando você fala, nesta política, entende-se como identificação do médico, isso, mais isso, mais isso, mais isso, aí você tem claro, porque senão quando você recusar um documento e alguém olhar a política, vai falar, poxa, não é isso que está escrito, então gostaria que meu documento fosse aceito, tá? Data de emissão, né? Então, explique ali o que é data de emissão, os dados do contato profissional, para quais. Então, declarações de horas, vocês exigem que tenha uma informação do profissional? Contem aí para mim. Na empresa de vocês, aceita
só o local do estabelecimento e o carimbo da instituição? Na de vocês, o que é aceito para declaração de horas, né? Porque se você coloca declarações de horas, tem que ter a assinatura do médico, mas depois você vai lá e aceita um documento só carimbado com o nome do laboratório, sua política está de acordo com as suas regras de validação. Fez sentido? Ficou difícil essa parte? Tranquilo? Sinalizem aí para mim, por favor. Ótimo. Beleza, gente. Então, agora a gente vai falar sobre um outro item indispensável, que é verificação, validação e aceitação. Para cada tipo de documento, você vai falar o que é válido ali, o que é considerado para um documento válido. Então, por exemplo, o atestado médico deve incluir todas as informações exigidas lá no conteúdo de documentos referente a atestados médicos, né? Declarações de acompanhamento deve conter o nome completo do acompanhante e do acompanhado. No de vocês tem, gente? Tem algumas empresas que falam assim, olha, não precisa ter o nome do filho menor ou de quem foi acompanhado, basta que tenha o nome ali, né, do acompanhante, que aí é, no caso, o seu funcionário. Como que funciona na sua empresa, né? Então, você tem que deixar isso muito bem escrito, qual que é a regra de validação no caso de declaração ali. E, ó, a gente tem muita confusão, nessa parte aqui, ó, declaração de acompanhamento, tá? Aqui nascem, muitos dos nossos problemas não nascem ali no atestado médico, né, do funcionário. Aqui nas declarações de acompanhamento, a gente tem bastante dificuldade, ali algumas empresas têm bastante dificuldade em conseguir fazer essa verificação, validação, aceitação e até escrever o que deve ser aplicado no seu dia a dia, na sua prática. Ok, gente? Então, esses aqui foram os indispensáveis e indispensáveis. Olha lá, quando não vem o local de atendimento, a Cibele perguntou, deve ser aceito? Ótima pergunta. A maior parte aqui das políticas que eu vejo, elas não aceitam sem o local de atendimento quando é um atestado médico. E por local de atendimento, entende-se, né, o nome completo e o endereço, tá? Ou pelo menos uma forma de contato. Então, quando você colocar tem que ter local de atendimento, coloque também aquilo que você entende que seja local de atendimento para você. Outros pontos que existem muito aqui é quando é do SUS, né? E aí, às vezes, você só tem lá prefeitura da cidade, né? E aí, algumas empresas falam assim, ah, não, para mim basta. Se tiver prefeitura, eu já sei, mas algumas empresas falam assim, não, mas eu não consigo rastrear se eu não souber qual a UBS, né, desta prefeitura. Então, para esses casos do SUS, eu quero que tenha pelo menos o nome da UBS, da UPA ou o carimbo, né, dessa UBS, tá? Exato, é bem genérico, né? Então, o que vocês praticam, né, aí com relação ao SUS, né? Acho que o SUS, ele traz algumas dessas especificações ali também. A gente sabe que tem cidades que tá tudo certinho, sai ali completinho, mas, gente, Brasilzão, né? Então, a gente ainda tem alguns lugares que é um bloco, né, que é distribuído para várias UBS, que depois você tem um carimbo ali. Então, pode acontecer. Acontece aí na realidade das empresas de vocês, essa pluralidade de tipos de documentos ali recebidos, né? Acho que alguns de vocês podem viver esse tipo de situação. Olha lá, a Fabi está falando muito. É muito tipo, né, Fabi, de modelo, né, de documento, acho que a gente tem que estar super atento para essas diferenças. E aí, gente, claro que eu deixo outras sugestões aqui para vocês, consequências por não cumprimento, né? E aí a gente pode falar assim, poxa, olha, se isso não tiver, o seu documento vai ser recusado. Se você tiver um documento rasurado, isso vai acontecer. O não cumprimento, por exemplo, não será abonado, será justificado, mas não. Tem uma série de coisas aqui que vocês já praticam e que é super importante vocês deixarem claro aqui. E para quem não tem, gente, não se desesperem, vão levando um assunto de cada vez para ser discutido e debatido para que vocês melhorem as políticas de vocês, tá bom? Programa ou política de gestão de absenteísmo ou afastamentos aqui. Então, às vezes, a gente está falando de recebimento, mas a gente quer colocar já os nossos itens da gestão do absenteísmo, da gestão de afastamentos. Posso? Pode, deixa o seu documento mais robusto e coloca uma política de recebimento, mais de gestão de absenteísmo, mais gestão de afastamento, tá?
Confidencialidade é um ponto muito importante, porque a gente está falando de documentos com dados sensíveis, então coloquem uma cláusula, né? Tal modelo, tal política prevê a confidencialidade, né, dos dados, porque usamos o modelo de recebimento dessa forma, enfim, coloquem as informações, né, onde os documentos são armazenados para que essas informações não vazem, né, se vocês recebem, garantam a confidencialidade dentro da política de vocês. Super importante atualizar e revisar. Quando você muda uma regra, vamos imaginar, você está mudando de não ter prazo para ter prazo, né? Isso acontece com muitas empresas. A partir de quando eu vou conseguir recusar pelo prazo? Então, eu, Letícia, coloquei meu documento. Poxa, mas a atualização foi só lá do dia 2 dias para frente. Então, esse meu atestado ainda deve ser aceito. Coloquem, porque é a partir daquela data que começa a valer uma nova regra, tá? E aí vocês precisam por data, fazer toda a parte de divulgação. Que é o último ponto, comunicação. Política de atestados não é para ficar guardado dentro da gaveta, né? Porque senão você não vai conseguir se comunicar claramente. Você tem que ser justo com as pessoas, você tem que comunicar claramente para que elas tenham conhecimento. Ninguém consegue cumprir aquilo que nem tomou conhecimento, tá bom? E multicanais, gente, precisamos explorar os canais das empresas. Pessoas não ficam no mesmo lugar, não recebem as comunicações aqui né, facilmente. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários, que acabei a primeira parte. Vamos lá. Se o Iago e a Amanda quiserem me ajudar aqui também, fiquem à vontade, alguma coisa que eu não respondi. Vamos ver aqui. Optamos por uma política mais abrangente, cada filial trata conforme suas especificações. Exato, a gente tem uma aula específica disso, né? Quando a gente tem empresas com muitas CCTs, como você faz o geral, mas como você garante que está cumprindo as especificidades da CCT. E aí a gente ajuda a construir um parágrafo para garantir isso, para que vocês não tenham problema, tá? Pode restringir atendimento somente do convênio? Aqui acho que nem é questão da política, né, gente? Não podemos, né? A gente tem ali todas as questões do CFM ali, que o atestado médico, ele justifica ali, previsto na CLT, e a gente lá não existe especificação que deve ser, né, por um médico de tal ou tal localidade, tá? Que muitas empresas fazem ter ali a sua equipe médica fazendo uma convocação para casos assim, mas aí teria que passar ali por uma conduta médica antes de tomar qualquer decisão sobre aumentar ou reduzir o tempo de afastamento, tá bom? Muito bom. Na Astra, declarações de acompanhamento de filho, por exemplo, precisa do nome. A Flávia já tinha até falado, exato. Nome completo do filho. E aí, gente, nome completo, sempre bom colocar. Nome, o que entende-se por nome completo? Pelo menos um nome e um sobrenome, né? Ali da pessoa. O que vocês entendem? Acho que isso é super importante também. E aí, quando não vem o local de atendimento, se deve ser aceito ou não, acho que essa eu já tinha pescado aqui, tá ótimo. Muito bom. Tranquilo até aqui, gente? Muito bom, né? Essa parte aqui da política. Ótimo, vamos lá. Quem assistiu a aula 2? Alguém já assistiu a aula 2 aí? Acho que já. Ah, ótimo. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, gente. Depois que a gente, então, depois que a gente tem, então, essa parte da política, vamos operacionalizar? Vamos, então, fazer ela acontecer. Você já divulgou nos todos os canais, teve um tempo de adaptação, as pessoas leram, né? Você teve os multiplicadores, enfim. E aí, o que a gente faz, né? O primeiro passo aqui é realmente a gente receber e registrar, né? Então, qual vai ser o seu canal de recebimento e onde você vai registrar esses dados? E aí, gente, de novo, né? A gente pode ter desde uma coisa simples, uma planilha Excel aqui, ou realmente você ter um sistema onde você tem maior rastreabilidade, onde você consegue rastrear mais, né, todas as etapas desse documento ali quando entrou dentro do seu workflow. E nessa etapa é muito importante prazo, formato, canal e atenção LGPD, né? Então, cuidado da forma onde vocês vão receber,
tá, gente? Então, cuidado com e-mail com cópia com muita gente, cuidado com o WhatsApp que recebe outras coisas, com muita gente, né, com acesso a esse WhatsApp, vocês são guardiões ali, vocês precisam garantir ali a questão da proteção, né, dos dados, porque a gente está falando de atestados médicos, onde tem dados sensíveis, tá? Então, vocês precisam ter muito cuidado quando vocês escrevem uma política e vocês colocam ali o canal, né, de recebimento ali e registro. Onde vocês estão registrando? Registrando uma planilha que fica aberto para todo mundo, que não tem senha, tomem cuidado, tá bom? Segundo ponto é o fluxo de validação. Então, você colocou dentro da sua política as regras, né, de verificação, de aceitação, de validação. Quem que vai ser o responsável por isso? Quem aí dentro das empresas onde vocês trabalham é o responsável pela validação, né? Algumas empresas é o gestor ali na ponta, e às vezes ele nem sabe o que fazer, né, gente? Às vezes ele está até recebendo um documento que nem seria muito interessante ele receber ali, né? Com as questões de CID ou com alguma outra informação, anexado a algum relatório, talvez não seja. Mas, enfim, se na sua empresa for, você precisa definir quem são esses validadores e você treinar essas pessoas, né? Para que a gente seja justo. Então, para que uma unidade, né, realmente ali aplique as validações da mesma forma que a outra. Vocês sabem que tem muita empresa, assim, esse último ano estourou, assim, isso, sabe? E eu fiquei muito feliz mesmo de ter essa perspectiva das empresas buscando realmente ali unificar, por exemplo, a validação, aqui no caso da Close Care, que eu trabalho, de uma automação, porque ela fica mais igual, né? Então, eu não tenho um gestor que age de um jeito, valida de um jeito, e outra pessoa que valida de outro, e às vezes você tem aquelas diferenças, você tem aquelas rusgas, né, na cultura ali, de uma regional, de um local. Então, alguns RHs estão assim para mim, não, eu preciso fazer isso porque é um jeito de ser justo, né, com os meus colaboradores. A gente tem que assumir esse protagonismo de permear a questão do ser justo, tá? Então, tenham bastante cuidado quando vocês definem quem vai ser o validador. Então, eu posso ter o validador de atestados médicos, eu posso ter um grupo de pessoas que validam os atestados de óbito, as licenças casamentos. Então, assim, na sua política, você também pode definir quem é o que vai validar o quem. E você precisa treinar e capacitar essas pessoas para que elas apliquem as regras adequadamente, né? Então, vocês vão precisar também, na operacionalização, dar esse material de apoio. Como que vocês treinam hoje, né, os validadores de vocês? Comentem aqui, troquem figurinhas aqui, deem sugestões para quem está aqui também. É um treinamento anual, é um treinamento semestral, toda vez que a pessoa assume aquela posição, ela recebe aquele treinamento, é um treinamento em vídeo, a pessoa precisa fazer uma provinha, né? Como que você checa a qualidade da validação desses seus validadores, ou não, eu centralizo tudo aqui no meu ambulatório, e aí eu garanto que realmente a gente esteja validando ali com poucas pessoas, tá? Então, isso é muito importante. O outro ponto, gente, aqui para operacionalizar uma política de atestados é a comunicação, né? Então, eu não posso só recusar um documento, não aboná-lo, não colocar ali na folha de pagamento e o funcionário só ficar sabendo isso quando ele vai receber o seu salário. Quer dizer, não pode, é sempre assim, né? Tudo podemos, nem tudo devemos, né? Poder a gente pode, não recomendo, né? A gente precisa ser claro ali com as pessoas, a gente precisa notificar ali a pessoa por que aquele caso, por exemplo, foi recusado, ou eu preciso notificar a equipe de um gestor que precisa saber que aquela pessoa vai se ausentar, mas talvez ela não precisa saber o CID, mas ela só precisa saber aquela informação de que o funcionário dele vai estar ausente, até para ele remanejar a equipe, é uma informação importante para a organização, né? Assim como atualizar o colaborador, se ele precisa, por exemplo, se faltou o local de atendimento, talvez vocês queiram dar um retorno para ele e dar um prazo ainda para ele talvez ir lá no local de atendimento e esse atestado ser remitido. Se vocês assim desejarem, vocês podem, né? E vocês terem uma comunicação clara também, tá? E o legal aqui, sempre que eu falo para vocês, tenham modelos de textos e formas de envio para tudo ficar mais prático. Então, se vocês respondem por e-mail,
respondam por e-mail no modelo já padronizado, foi recusado porque está fora do prazo, né? Ou foi recusado porque falta o local de atendimento, por favor, né, retorne ao estabelecimento de saúde emissor e peça a reemissão e poste o documento ou traga o documento novamente em X horas ou X dias, aí vocês vão definir. Porque tudo isso, gente, vai deixando uma comunicação clara, transparente e igual, tá? Se você deixa cada um respondendo de um jeito, pode ser que você tenha queixas, né? E a ideia é que a gente trate todos os funcionários ali de uma forma igual também. O outro ponto é o registro após a aprovação. Então, onde que você lança hoje esse documento? É no sistema de ponto? É no sistema de folha? É no sistema de saúde ocupacional? Onde que você vai? E como que você vai operacionalizar? Como que você faz isso dia a dia? Como que você faz isso no período de fechamento de folha, né? Então, essa é um ponto muito importante do processo, porque a gente precisa, a gente pode estar no nosso mundo de saúde, aqui olhando, né, só o CID, enfim, mas precisa um documento que ele se reflete, sim, ali na questão do ponto e da folha, e muitas vezes as pessoas técnicas ali, elas estão fazendo uma atividade ali final que está vinculada até, né, a uma coisa que talvez não seja, por exemplo, o CERJ fala, eu tenho que lançar na folha. A folha parece que não é, né, um processo dele, mas é muito importante a gente saber fazer uma anotação adequada para a gente garantir o direito desses trabalhadores, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. E a outra é a gestão de dados. Poxa, se a gente está fazendo tudo isso, é para que a gente possa se usar de dados qualificados, né, para ter um registro ali centralizado e para você ter relatórios periódicos, dashboards e indicadores, para que você faça a gestão baseada nas evidências ali da sua população. E assim você pode ser mais assertivo e mais eficiente, ou seja, gerar programas de saúde num custo menor, mas que tragam muito resultado para a sua população de trabalhadores, tá bom? Difícil, gente, essa parte? Tranquilo? Então, isso aqui, gente, ó, vamos lá de novo. Política, operacionalização da política, tá bom? Um é escrever, o outro é como pôr em prática, tá? Muito bom. Outro ponto aqui muito importante, gente, é recusa de documento, né? Que pode ser um tema bastante crítico ali, então, sempre vamos garantir, vamos deixar bem escrito a garantia legal e ética, a gente pode fazer a verificação ali de autenticidade, né? E você tem que ter uma documentação de recusa, né? Então, é muito importante, recusei por conta disso. Façam também adequadamente a comunicação ao empregado. Da mesma forma que eu falei anteriormente, dê alternativas, essa é a nossa sugestão, né? Porque às vezes o funcionário pode falar que a rasura foi do médico, e às vezes a gente sabe que isso acontece, gente, nem sempre a rasura ali, né, por um motivo que a pessoa esteja realmente querendo fraudar, né, a gente não pode considerar isso, a gente sempre tem que dar essa alternativa, né, com um caráter muito mais educacional e não punitivo, tá, então acho que isso é muito importante, e sempre registrar ali todo o processo. Quando a recusa, gente, pode gerar muitos conflitos, então vocês precisam ter tudo isso muito bem documentado e muito registrado, tá? Às vezes acontece ali da pessoa ser desligada, e aí às vezes entrar com algum processo, e aí o jurídico pedir toda a documentação para vocês, toda essa rastreabilidade do que aconteceu, tá bom? E é por isso que é muito importante que vocês tenham na política que vocês vão estar respaldados. Não é uma decisão de vocês, é um cumprimento de uma política, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Vamos lá, eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu passo esses casos aqui, porque a gente está próximo aqui do final. Iago, depois desses exercícios práticos, eu tenho mais algum ponto aqui, ou são só os exercícios? Você sabe me falar? Aqui. Só um minutinho. Depois Tá. dos exercícios práticos, É. não, é a Tá. última parte. Ótimo. Então tá bom. Então eu vou passar aqui uns 2 exemplos e aí a gente abre aqui para as perguntas. Gente, eu gosto de trazer aqui alguns agora um pouquinho para vocês verem se vocês viraram, assim, sabe, se vocês sabem pescar bem, vocês vão conseguir ler uma política e vão conseguir criticar.
Vamos lá, que é com vocês, tá? O que vocês mudariam nessa frase aqui dessa política? Ó, todas as ausências para todos os colaboradores devem ser justificadas formalmente pelo colaborador por escrito em até 72 horas. Agora eu quero que vocês abram ali o microfone ou escrevam aqui do lado. O que depois do que vocês aprenderam, vocês melhorariam neste parágrafo aqui? Quem quer dar ideias? Não tem certo e errado, não tem certo e errado, tem melhorias. Quem quer falar? Alguém acha que está 100% bom? Alguém queria colocar uma palavrinha a mais? Quem me ajuda? Vamos lá. Vamos lá, Lê, deixa eu ajudar aqui também. Vamos, boa, vamos lá. Vamos lá. O que Então, vocês a gente fala um sugeririam? pouquinho ali das todas as ausências, né? Então, a gente não especificou quais ausências, né? Ótimo, a Justificadas, Flávia colocou aqui também. injustificadas, Ótimo, né? Para muito todos bom. os colaboradores, né? E fala um pouquinho também ali, outro ponto que a gente pode olhar, das 72 horas, né? A partir de quando, né? Enfim, Exato, da data do recebimento do exato. documento, enfim. Está muito aberto, né? Exato, muito aberto, né, gente? Então, isso mesmo, colocaram aqui, ó, todas as ausências. Quais ausências, né? Então, exato, o que seria formalmente? Aqui não tem muito canal, né? Onde eu posso escrever alguma coisa, então ficou muito aberta. E 72 horas também, né? Que é a partir da data de emissão, horas úteis, horas corridas, então dá muita questionamento esse parágrafo, não dá? Então dá para melhorar bem, muito bom, vocês estão afiados aí. Vamos para outra aqui? Então aqui nem vou passar. E esse aqui, gente, eu juro que, ó, e essa é uma política longa, né? Olha um numerinho aqui, ó. Tipo, ela tem uma dedicação, né, para fazer isso, quem está fazendo. O que vocês melhorariam aqui, ó? Todos os atestados médicos são válidos. Eu especificaria, por Muito bom. exemplo, conforme carimbo, CRM, dentro de prazo, e aí Excelente. colocaria as especificações, né? Seja o local de atendimento, enfim, duração. Exato, Fica muito aberto, né, gente? Todos os atestados são válidos ali, mas o que é? O que tem que ter num atestado médico, né, para ele ser válido ali? Então, esses pontos são muito, muito importantes. Isso o CFM também traz de forma bastante clara. Bom, ótimo aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se a gente tem uns outros casos, espera aí. Acho que esses são alguns exemplos, deixa eu ver se aqui é uma boa. Deixa eu ver aqui um outro, peraí. Não, acho que aqui a gente não tem mais alguns exemplos. Vamos para esses aqui, então. E esse aqui, gente, vamos ver aqui, ó. O que vocês acham? Atestado médico de acompanhamento é o documento emitido por profissional médico com nome completo, tanto do colaborador quanto do dependente, para fins de acompanhamento em consulta, exame ou procedimento médico. Está melhorzinho, né? E aí, o que vocês acham? Ficou legal essa daqui, essa descrição? Quem quer colocar algum ponto? Já está melhor essa, Olê, já é a segunda revisão da política. Essa aqui tá melhor, essa aqui tá bem melhor, né, gente? Essa é a atualização, né? Muito bom, gente, esse aqui já tá bem melhor, né? Então, ó, tem que emitido por profissional médico, olha só, tá escrito aqui, né? Então, se aqui, por exemplo, tiver só o carimbo da instituição, eu não vou aceitar, né? Porque tá falando que é por um profissional médico com nome completo, tanto do colaborador quanto do dependente, para fins de acompanhar. Olha esse como tá bem específico. Consulta, exame ou procedimento médico, né? Alguns colocam para internação. Aqui, se você quiser colocar, algumas pessoas colocam assim, profissional médico com CRM ou RMS, né? Então, dá para você colocar algumas coisas, mas ele tá bom. Esse aqui eu acho que tá muito bom, tá? Melhorou bem ali, não tão aberto e não tão genérico, tá bom?
Eu acho que eu nem vou passar muitos outros exemplos aqui, vamos só ler esse aqui, ó. Declaração de comparecimento em fisioterapia e psicólogo para ser aceito com a finalidade de abono, deverão obrigatoriamente estar acompanhado de encaminhamento médico especialista na área. Encaminhamento médico de outra especialidade, sobretudo nesses casos, serão submetidos à análise do médico do trabalho. Tá bem claro, né, gente, aqui, o que que é? Olha só, aqui eu não vou ser, não, assim, o funcionário vai saber o que que é. Poxa, aqui tá bem legal. Se é isso que você faz, escreva isso, tá? Então, você vê que realmente, e às vezes a gente vai aprendendo na prática, tá? No dia a dia ali, e aí a gente vai melhorando. Então, assim, nasce de um jeitinho e a gente vai melhorando, né? Então, vejam ali como tem políticas que realmente tão bem escritos e não vão dar conflito ali no dia a dia, né, entre o ambulatório, entre a RH, entre o DP. Boa, gente, eu vou parar aqui. Ah, deixa só, pera, não vou parar não, porque eu queria só, antes de abrir para as perguntas, eu tenho aqui para vocês, tá aqui no final, né, Iago? Isso, Quero isso. que vocês escaneiem aqui, que vocês me acompanhem ali no LinkedIn, por favor. Lá eu libero sempre bastante conteúdo também, fora do que está aqui, mas sempre sobre gestão de absenteísmo e outros pontos. Está aqui o QR Code. Vocês podem aqui pegar a câmera ali para vocês me seguirem ali no LinkedIn. E agora eu queria abrir um pouquinho para perguntas de vocês, mas se vocês não tiverem perguntas, coloquem uma situação que vocês viveram, em que vocês viram que foi super relevante, vocês terem a gestão de absenteísmo, a política, fiquem à vontade. Quem quer colocar algum ponto? Eu vou ler aqui agora os comentários enquanto vocês perguntam também. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje recebemos pelo portal Meu RH e vai para avaliação da área de medicina e após aprovado ele integra com o sistema de folha de lançamento. Implantamos recentemente esse processo de forma digital, sempre foi avaliado pela medicina, mas tudo feito com documento. Evoluções, né? E aí a gente precisa atualizar a política. Muito bem, então aqui tem toda a parte ali, realmente do workflow, né? Ok, algumas dúvidas. Ah, tá, aqui falando. A Fabi colocou, como temos uma capilaridade muito grande, fizemos vídeos educativos para comunicar a política, exato, também incluindo na integração. Muito importante colocar na integração, a gente não dá conta, não. Nosso canal de recebimento é bem estruturado, o recebimento dos documentos é realizado pelo EPP da empresa, que formaliza ao colaborador o recebimento ou recusa do documento através de mensagens automáticas. Também temos o processo de machine learning, que já consegue identificar os itens obrigatórios e recusa o documento de uma forma automática em uma primeira camada. Na segunda camada, temos os gestores imediatos para validação final, integração com o ponto colaborador. Muito bom, excelente, né? Precisamos usar sempre a tecnologia também ali a nosso favor para fazer esses screenings iniciais, né? Do que já tem na política ali de documentos. Que mais, gente? Alguém quer abrir a câmera aqui? Não me deixem falando sozinha. Oi, Lê. Deixa eu compartilhar experiências aqui, né, que acho que é interessante, né? Eu tô aqui ouvindo tudo e acho que é interessante a gente começar, né? Acho que eu já conheço a Letícia há algum tempo, né? Algum tempo a gente vem nos encontrando aí pelos caminhos. A gente implementou aqui essa experiência nossa né? Então, a gente tinha um recebimento manual, né? A gente recebe mais de 8 mil testados no mês, é um volume muito grande, né? E a partir do momento que a gente implantou ali o app, ficou mais fácil, né? Então, olhando bastante aí para redução aí do trabalho da operação, né? Que recebia manualmente, enfim, um monte de informações desencontradas, né? E acho que esse processo vem melhorando com o tempo, né? Aí, ano passado, a gente implementou o Machine Learning, já consegue também reduzir um pouco mais do trabalho aí da operação, que faz essa validação, né? Muitas coisas ainda passavam, né? Então, a gente tinha atestados de homens,
entrando como CID ginecológico, né? Algumas coisas dessas naturezas. Então, quando chega muito na operação que vai validar, muitas vezes ele não tem aquele olhar técnico para validar um atestado, né? E aí, com a Machine Learning, a gente conseguiu também já reduzir bastante essa entrada de documentos errados, né? E reduzir o trabalho da operação. Mas acho importante o número a gente citar, quando a gente começou a implementar já ali o app, né? A gente teve aí, no primeiro mês, segundo mês, já uma recusa de 12% de atestados que entravam, né? Então, a gente já imagina aí o saving aí do projeto, né? De financeiro para a empresa. Exato. Compartilhar isso, né? Exatamente, gente. Esse número que a Fabi trouxe, olha, a gente aqui tem realmente ali, né, muitas empresas de todos os ramos, e a gente tem de 13% no geral, a média, são de documentos que não seguem a política, tá? Então, é bastante esse número, é bastante. Tem algumas empresas de alguns ramos de atividade, aqui, por exemplo, um call center, que chega a bater 23% ali de documentos que não estão em compliance com as políticas e com as CCTs. O número é bastante relevante, né? Quando a gente olha, assim, para um percentual, é grande. E com quem eu falo, independente se a pessoa faz comigo aqui com a Close Care, ou se ela faz no seu processo, se ela faz o processo direitinho, o número sempre é o mesmo. Vai batendo, porque é isso, né? Os atestados são emitidos, é um comportamento muito parecido ali. Então, é isso que vocês têm na mesa. Quem não está fazendo, é isso. A Fabi, nem combinei com a Fabi aqui, nem sabia, viu, Fabi, do seu número, fiquei sabendo agora. Interessante que casa exatamente ali com o que a gente tem aqui. Excelente. Mais alguém, gente, quer colocar um ponto? Quem quer dividir alguma experiência? Não? Eu queria, então, só pedir, né, acho que Iago, um momentinho de foto aqui para a gente. Vou pedir para, então, para quem puder abrir a câmera rapidinho aqui para a gente. Iago, você tira a fotinho aí, é isso? Tiro sim. Só deixa eu arrumar o mosaico para aparecer todo mundo. Tá bom, tá bom. Só um momentinho. Fica tranquilo, Marco, mas fica aqui, só para aparecer o seu nome aqui também. Aqui, pronto. Quem puder ligar a câmera. Rapidão, gente. Rapidinho. Mas eu tirar aqui, hein? Tô sorrindo. Perfeito. Obrigado, Muito viu? bom. Tirei aqui já. Gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do curso. Todo mundo está gostando? Se alguém quer falar alguma coisa, as aulas estão sendo produtivas, estão aprendendo? Sim? Esse é o objetivo maior, tá bom? Ótimo. Qualquer coisa, vocês coloquem as dúvidas ali, me mandem um e-mail também, me chamem no LinkedIn, quero muito poder ajudar vocês, tá bom? Todas as empresas ali, para a gente fazer uma gestão séria de absenteísmo e não deixar se perpetuar aquelas ideias antigas de que gestão de absenteísmo é para punir o colaborador. Me ajudem a propagar a gestão de absenteísmo com a seriedade que ela tem e que ela merece, tá bom? Agora que são meus alunos aqui, me ajudem com isso, tá? Vamos vender o lado super positivo da gestão de absenteísmo. É isso, Iago? É isso mesmo, muito obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui, é muito importante para a gente essa troca. Obrigado pelos comentários, foi muito bacana ver um pouquinho da realidade de vocês. E lembrando que a gente tem mais uma aula ao vivo no dia 4/11, então já anotem aí na agenda. Essa semana que vem a gente vai liberar as últimas aulas que são base, né, que vão cair no nosso teste, e dia 25 a gente está liberando o teste para vocês conseguirem a certificação também. Tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar no grupo, estou sempre por lá, e mais uma vez agradeço a presença de todo mundo aí, uma boa noite. Boa noite, gente. Só os fortes, né? Aprender gestão de absenteísmo nessa hora, só para os fortes. 8 horas, isso aí. Faz parte, né, Lê? Vamos disseminar a informação. Isso aí. Obrigada, gente. Parabéns aí a vocês. Obrigado. Até logo. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.